Semente melhorada é toda aquela semente que apresenta diferentes características desejadas a partir da junção ou combinação de variedades diferentes, de modo que estas se apresentem numa só semente. Ou seja, a semente melhorada junta na mesma semente características como resistência a pragas, alto rendimento, ciclo curto, tolerância à seca e mais. Sementes melhoradas de feijão Boer, soja, amendoim. A nível da zona norte e centro do país, foram libertadas diversas variedades de feijão Boer, soja e amendoim. Para a cultura de feijão Boer, foram libertadas as variedades como ICEAP 00040 e 00557. Estas variedades, as suas características na produção, ou seja, o seu ciclo varia de 60 a 120 dias. Na sementeira, usa-se compasso de 75 a 90 centímetros entre linhas e 10 a 30 centímetros entre plantas, usando 2 sementes por covacho e uma quantidade de semente de 15 a 25 kg por hectare. Estas variedades podem render entre 1,5 a 3 toneladas por hectare. A semente que implementamos no ano 2016, para nós é uma variedade boa e é uma variedade que tem curto tempo e é uma variedade que tem bons carões, também a sua germinação germinou bem mesmo. É uma semente mesmo que dá mesmo bem com o nosso solo. O nosso solo ajusta-se muito bem com aquela semente. E dizer que também é uma variedade que nós estamos a gostar e é uma variedade que pode nos trazer também, nós começarmos a implementar. Foram libertadas também diversas variedades de soja TGX, conhecidas com os nomes de Wamini e Wima. Na sementeira, podemos usar o compasso de 50 a 75 centímetros entre linhas e 5 centímetros entre plantas, usando 2 sementes por covacho com uma quantidade de 50 kg por hectare. Os rendimentos podem chegar até 3,5 toneladas por hectare. Estas variedades, para além de serem resistentes a pragas, na fase de maturação, as suas vagens não se abrem para deixar cair a semente ainda em campo. As variedades de amendoim melhoradas e libertadas são CG7 tem graus grandes, Nametil e JL24 tem graus pequenos. Estas variedades melhoradas, o seu rendimento chegando a atingir até 2,8 toneladas por hectare. O ciclo varia de 110 a 130 dias e durante a sementeira podemos usar o compasso de 45 a 60 centímetros entre linhas e 10 a 15 centímetros entre plantas, usando uma quantidade de 50 a 80 kg por hectare. As variedades do amendoim JL24 e Nametil, essas variedades para os nossos solos aceitam muito bem e produzem muito. Então, mesmo também os nossos produtores têm aquela cultura de querer mesmo essas variedades. Essas duas variedades, as vantagens é que são variedades de ciclo curto. A outra coisa, tem uma produtividade mesmo normal e também aceitam, em relação às outras variedades, é normal você abrir a vagem e encontrar o grão muito pequeno, enquanto aquelas aceitam mesmo o grão bem cheio. Como os produtores podem ter acesso às sementes melhoradas e libertadas?
É importante que os produtores saibam que é possível ter acesso a semente melhorada, já libertada na sua comunidade, e não podem ser enganados por algumas pessoas que dizem ter semente melhorada à venda só por estar pintada com cor verde ou vermelha. A empresa Araújo Limitada é uma empresa vocacionada na produção e comercialização de sementes melhoradas. Quando nós falamos de alguma semente melhorada, queremos nos referenciar de alguma semente que tem alguma característica específica, que é isso que lhe confere ao melhoramento. As nossas variedades estão todas numa característica: primeiro, são produtivas, variedades produtivas. Dois, elas são muito adaptáveis às nossas condições e são variedades a certo ponto tolerantes a pragas e doenças. Algumas variedades também têm alguma injeção de algumas características que são tolerantes à seca. Para garantir que esteja certo que a sua semente é melhorada, procure adquirir sempre nos revendedores autorizados na sua comunidade e indicados pelo SIDAI. Aqui nós estamos perante marcas, então pela coloração da semente, isso não pode ser elemento suficiente para dizer se a semente é esta, ou não. Mas o que nós temos que jogar nesse momento é a marca. Que marca é esta que eu estou aderindo à minha produção? Então, alguma característica especial dessa pintura, como tem que aderir à semente, não é isto que tem que ser a prova ou a evidência de que realmente entrou o produto químico. Nem o teste em termos de sabor, não, é completamente perigoso. Nós temos que apostar na marca. Que marca é essa que estamos a usar? Não, só aí que podemos nos assegurar que esta é semente devidamente ou indevidamente tratada. Por outro lado, algumas empresas que fornecem semente melhorada apresentam sua semente em embalagens que variam de meio a 50 quilos, bem protegidas e sem furos. O produtor pode também ter acesso à semente melhorada através dos programas do Semear ou contactar alguns técnicos do Semear afeto nas comunidades, ou ainda para obter informações sobre as boas práticas agrícolas dessas sementes, visite o serviço 84321 ou vai para o Serviço Distrital de Atividades Econômicas do seu distrito. Lembre-se, a semente melhorada rende mais. Extensão Multimédia, serviços de extensão através de tecnologias de informação e comunicação.